Uma reportagem da revista Veja desta última sexta-feira traz que os desentendimentos entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Julian Lemos podem causar a saída do paraibano dos quadros do PSL. É que, segundo a Veja, Bolsonaro teria colocado como uma das exigências para o seu retorno a expulsão de 7 deputados e um senador, e Julian está nessa lista. Cumprindo quarentena em casa no Recife, o presidente do PSL, Luciano Bivar, recebeu uma ligação inesperada no mês passado. Era Jair Bolsonaro, com quem não falava desde que o presidente da República decidiu se desfiliar da legenda. Ao telefone, Bolsonaro tentou ser simpático, falou de amenidades e até convidou o cacique para uma conversa ao vivo assim que a pandemia permitir. Interlocutores de Bivar e Bolsonaro dizem que foi um contato de cortesia e que serviu para quebrar o gelo entre os dois. Mas foi mais do que isso. O gesto de Bolsonaro pôs em andamento um projeto de reaproximação com o PSL, partido que o presidente deixou em meio a um arsenal de acusações, troca de dossiês e disputas jurídicas. A separação foi anunciada em outubro do ano passado, quando Bolsonaro deu um pito em um apoiador que tentava gravar um vídeo em que dizia que o presidente e Bivar estavam juntos. O cara não divulga isso. O cara está queimado pra caramba lá. Esquece o partido, disse. Um mês depois, o presidente abandonou o PSL e anunciou que criaria a sua própria legenda, a Aliança pelo Brasil. 9 meses se passaram e o plano do presidente não saiu conforme o esperado. A Aliança pelo Brasil ainda está bem longe de se tornar realidade, se é que um dia vai sair do papel. O PSL, por sua vez, ganhou novos filiados, seus dirigentes, mais autonomia, mas concluiu que a saída do presidente pode não ter sido um bom negócio para a legenda, que perdeu um importante cabo eleitoral. Por isso, os dois lados resolveram tentar uma reaproximação. A iniciativa partiu do presidente, que escolheu o deputado Felipe Barros do PSL como seu negociador. Bivar, por sua vez, entregou a missão ao advogado Antônio Rueda, vice-presidente da legenda. Desde junho, os dois prepostos negociam um armistício que passa pelo cumprimento de um rol de exigências de lado a lado. Bolsonaro apresentou uma lista de 8 parlamentares que ele gostaria que fossem expulsos do partido. Um aliado do presidente revelou à Veja que estão na relação o senador Major Olímpio e os deputados Joyce Hasselmann, Julian Lemos e Júnior Bozella. Bivar já mandou dizer ao presidente que não tem como atender a essa exigência. A legislação eleitoral impede que se tire qualquer um deles. Não podemos, por uma vontade política que afronta o resultado de uma eleição, simplesmente expulsar o cidadão, disse um cacique da legenda. Mas o partido já estuda uma solução alternativa que agrade a Bolsonaro. O mesmo cacique conta que o impasse deve ser solucionado com mudanças no organograma. O deputado Júnior Bozella, por exemplo, pode ser destituído do comando do diretório do PSL de São Paulo. Isso resolveria 2 problemas. É ele quem indica a candidatura à prefeitura da cidade e a escolha hoje é exatamente a deputada Joyce Hasselmann. Lideranças do PSL argumentam que pesquisas internas mostram que Joyce, arqui-inimiga do presidente, não tem chance alguma de se eleger, tem traço nas pesquisas de opinião e tirá-la da disputa não causaria grandes danos. Também na mira, o senador Major Olímpio rachou com Bolsonaro no ano passado. O fim do relacionamento entre os antigos aliados envolve uma questão um tanto espinhosa para o presidente: o famoso caso Queiroz.
O rompimento foi selado quando o congressista defendeu a abertura de uma CPI para investigar o Supremo Tribunal Federal. Na época, Flávio Bolsonaro ligou aos gritos, exigindo que ele retirasse a assinatura para a criação da comissão. Olímpio não cedeu e, desde então, o senador e a família Bolsonaro vivem em guerra. Olímpio já chegou a chamar o presidente de traidor e Flávio de bandido. Diz não acreditar no avanço das negociações entre Bolsonaro e o PSL. Para ele, o presidente e os filhos querem apenas fisgar o fundo eleitoral e o tempo de televisão da legenda. É a Aliança Caracu. Eles entram com a cara e a gente com o resto. Resume bem a seu modo e conclui: se ele voltar ao partido, eu terei 30 segundos para sair ou para ser expulso. Pelo lado do PSL também há pedidos de expurgo. O principal envolve Karina Cufa, a advogada da família Bolsonaro, que no ano passado promoveu uma espécie de intervenção bolsonarista na legenda. Por causa disso, ela é considerada pivô do rompimento entre Bolsonaro e o partido. Bivar já avisou que Karina é persona non grata nessa nova configuração. Os emissários do presidente concordaram. Procurada, ela disse que não tem interesse em voltar a advogar para um ex-cliente que tenha causado tantos problemas. As negociações evoluíram. Na última quarta-feira, Bolsonaro chamou ao Palácio da Alvorada aliados que pretendiam migrar para o Aliança pelo Brasil. A um grupo de mais de 20 parlamentares, ele foi direto ao assunto. Estamos tentando retomar o namoro com o PSL. O presidente disse que só tomará uma decisão sobre sua filiação no ano que vem, mas num sinal evidente de qual deve ser o caminho mais vantajoso para os seus fiéis seguidores, orientou que eles retomassem as atividades na sigla. O presidente informou que está praticamente acertado um acordo para encerrar todos os litígios resultantes da separação. Ficou combinado que os deputados bolsonaristas vão retirar as ações contra o partido, enquanto a legenda recua nos processos que suspendiam a atuação partidária dos dissidentes. Entre outras coisas, a medida impedia que esses deputados se candidatassem nas eleições deste ano. Sou o parlamentar que mais comprou brigas com o partido, mas agora joguei as pedras fora e só estou com flores nas mãos, diz o deputado Bibo Nunes do Rio Grande do Sul. A disputa pelo comando do PSL envolve muito dinheiro e interesses políticos. Nas últimas eleições, o partido recebeu 9,2 milhões de reais para distribuir entre os seus mais de 1.400 candidatos. Surfando na onda bolsonarista, a legenda elegeu 52 deputados federais, tornando-se a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT. Mesmo após a saída de Bolsonaro, o PSL continuou crescendo. Na janela de transferência partidária entre março e abril deste ano, a sigla expandiu em mais de 25% o total de filiados. O partido contará com quase 200 milhões de reais do fundo eleitoral para bancar despesas com as campanhas de prefeitos e vereadores pelo país afora, o que faz uma tremenda diferença. A deputada Joyce Hasselmann também esperneou com a possibilidade de Bolsonaro voltar ao partido. Alvo preferencial de ataques de apoiadores do presidente, a parlamentar afirmou recentemente que o PSL não está à venda e não participará do toma lá da cá do governo. Informada sobre os detalhes das negociações, ela comentou: "Por que ele quer me expulsar? Por que me defendi das agressões que o bando que o cerca e os filhos fizeram contra mim?" E por fim ponderou: "Não vou ser empecilho para ele voltar. Se houver arrependimento, pode haver perdão. Na política, o inimigo de hoje é o aliado de amanhã, e vice-versa." Presidente do TSE diz que nunca houve fraude na votação eletrônica.
E você acredita? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou hoje que jamais foi constatada qualquer fraude nas eleições realizadas por meio de votação na urna eletrônica. A declaração foi dada após a divulgação do resultado do teste público de segurança do equipamento. De acordo com o tribunal, dos 13 planos de ataques feitos pelas entidades que participaram dos testes, apenas 2 conseguiram obter sucesso parcial. Peritos da Polícia Federal conseguiram romper uma das diversas barreiras de proteção, mas não conseguiram alterar os dados de eleitores e de candidatos. Dessa forma, foi confirmada a inviolabilidade dos dados principais, disse o TSE. Para o presidente do TSE, a sociedade pode ter certeza que o candidato mais votado nas urnas foi legitimamente escolhido pelos eleitores. Barroso lembrou que no tempo da votação manual eram registradas muitas fraudes, mas nunca foi registrada nenhuma irregularidade com a votação eletrônica, disse o ministro. A votação por meio das urnas eletrônicas, que já vigora no Brasil há mais de 2 décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos e jamais foi constatada qualquer fraude. Tudo que é humano está sujeito a aperfeiçoamento, mas nunca se documentou nenhum tipo de fraude relevante que pudesse comprometer o resultado das eleições, disse. Hoje, o TSE anunciou a ampliação da votação nas eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno está marcado para 15 de novembro. As urnas serão abertas mais cedo e ficarão aptas para receber votos das 7 às 17 horas, sempre no horário local. Inscreva aqui no canal Célio Lobo e ative o sininho. E para você que já é inscrito, ative o sininho e marque a opção todas para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.